Bom, gente, então, reiniciando aí no módulo 1, né? Eu vou ler aqui uma emendazinha do módulo. Primeiro uma emenda geral, né? Vocês já receberam aí, mas vão retornar aí, vamos ler isso aí. O curso analisa como ao longo do século XX as ciências, em especial as ciências naturais, se tornaram objeto de análise da história e da sociologia, também a antropologia, a ciência política, como eu tinha dito. Além da filosofia, que até então tradicionalmente fazia esse estudo transversal da ciência. Hoje, no mundo, os centros de estudos sobre a ciência, muitos deles passaram a ser centros um pouco multidisciplinares. Às vezes era comum você ter um lugar especificamente voltado para a filosofia da ciência. Mesmo esses lugares, eles passaram a incorporar essa abordagem mais ampla da ciência, né? Talvez a rubrica História, ela incorpore mais essas, vamos dizer assim, diversidades, né? Do que... Então, acho que até institucionalmente a gente percebe isso, como que... por exemplo, o Max Planck criou um centro para o estudo da ciência nessa transversalidade, né, vamos chamar assim, em 1996. Né, o Instituto Max Planck na Alemanha, ele tem, são muitos institutos voltados para diferentes áreas, né, para física, biologia, neurociência e por aí vai. O Instituto de História já existia desde os anos 50. Então, nos anos 90, foi criado um Instituto de História da Ciência, que especificamente fica em Berlim. Então, portanto, também acho que é uma demonstração desse aspecto, né, da ideia de história como sendo algo mais abrangente que incorpora, inclusive, a filosofia, a sociologia, a antropologia. Lá no Max Planck, as pessoas vêm do mundo inteiro, de diferentes formações, de diferentes áreas, fazendo, vamos chamar assim, essa interpretação, essa leitura transversal da ciência, né? Então, acho que, nesse sentido, quando institucionalmente falando, ao mundo afora, as pessoas têm tido mais uma preocupação de criar centros que incorporem, de alguma maneira, esses múltiplos saberes sobre a ciência, né? Então, talvez, né, a ideia da filosofia como um certo saber universal, que até então prevalecia, tenha sido impactado por essa epistemologia histórica, a ponto de que, de certa maneira, a própria filosofia se tornou histórica, né? A própria epistemologia se tornou histórica, e, de certa maneira, esses diversos saberes, esse fazer, essa reflexão, né, sobre a ciência que incorpora o fazer da ciência, seja melhor abrigada, né, em rubricas talvez mais amplas, como talvez a de História, né? Então, em parte, o Departamento de História da Ciência da Universidade de Harvard, que já é um pouco mais antigo, né, mas ele tem essa dimensão um pouco multidisciplinar também, né? Então, só para citar dois, mas eu acho que mesmo a Universidade de Boston, por exemplo, tinha um centro de filosofia da ciência que depois passou a se chamar Centro de História e Filosofia da Ciência. Eu não sei se o de Pittsburgh também, se era filosofia, passou a se chamar História e Filosofia. Então, isso mostra que institucionalmente, né, se torna necessário ter uma rubrica que, de alguma maneira, incorpore certas práticas, né, certos novos saberes sobre as práticas da ciência. Então, talvez, né, a palavra história, num sentido mais amplo aqui, seja essa nova rubrica aí, né? Além da filosofia, que até então tradicionalmente fazia esse estudo transversal da ciência. O curso busca ainda analisar algumas importantes consequências desse processo, em especial procurando compreender como a concepção de historicidade da ciência, como eu tinha dito, que emerge dessas análises históricas, possibilitou não apenas uma maior compreensão da história da ciência e, consequentemente, da própria ciência, mas também afetou a epistemologia, obrigando o pensamento contemporâneo a abandonar as epistemologias fundacionistas para construir uma epistemologia histórica. Por fim, serão analisados os alcances, limites e possibilidades dessa nova epistemologia histórica que, ao assumir a historicidade da ciência,
trouxe a necessidade de se reequacionar as relações entre natureza, sociedade e linguagem. Então, talvez aqui, quando eu estou falando que as instituições buscam mais uma rubrica na história, né, essa ideia da historicidade, tá? É um pouco nesse sentido, tá? Também analisando que as práticas de história da ciência, elas são muito diversificadas, né? Então, talvez na falta de que o Fleck chamou de ciência da ciência, né, talvez fosse assim, um instituto de ciência da ciência, um departamento de ciência da ciência, que incorporaria cientistas, antropólogos, sociólogos, filósofos, né, pessoas interessadas em entender a ciência, né? Bom, então o programa, né, a ciência tem história, eu vou falar um pouquinho disso aí agora nesse próximo momento, né? Já tinha lido os outros. Então, a ciência tem história. Como introdução será feita uma rápida abordagem de questões como o que é conhecimento, o que é ciência, o que é história da ciência. Como eu disse, né, assim, para a gente ter um ajuste de contas, né, para ter um acerto, né, combinar um pouco o que a gente está entendendo por essas coisas, embora isso sejam termos assim polissêmicos, né, a gente poderia ficar aqui o tempo inteiro falando de um só deles, visando preparar terreno para as discussões que seguirão. Nesse primeiro módulo, o objetivo é mostrar como, a partir de finais do século XIX, a preocupação com a história da ciência passa a ser mais presente. Contudo, essa é inicialmente uma história positivista, isto é, história como um relato da positividade dos fatos demonstrados pela ciência. A história como um progresso em oposição à história como um processo. Por fim, será abordado o neopositivismo, ou positivismo lógico, ainda empirismo lógico, que mesmo acrescentando à lógica matemática a perspectiva positivista, continua considerando a história e os aspectos sociais como algo secundário na produção do conhecimento científico, né? Bom, então, o que é que eu estou chamando aí de conhecimento, né? Existem algumas formas de conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente achava que o mito, antigamente, não era uma forma de conhecimento. Mas, mito é uma bobagem e tal. Sobretudo a partir do final do século XIX, a gente passou a entender o mito como uma forma de conhecimento. Então, o que é uma forma de conhecimento? É quando o homem que se relaciona com o mundo e cria representações sobre esse mundo, por esse entorno dele. Então, nesse sentido, o mito é uma mediação, né? Faz parte do simbólico, né? Então, se você tem lá 40 mil anos atrás, na floresta lá cai um raio e o homem sente medo. Um outro animal que está lá com ele, possivelmente se espanta com o raio, mas quem que vai explicar o raio? Quem que vai explicar por que teve aquilo lá na floresta? O homem. Então, é lógico que ele não vai falar que houve aspectos que a ciência modernamente vai dizer, explicar, né, o que houve na atmosfera, etc. e tal, mas ele vai falar, um deus do raio mandou o raio. Então, nesse sentido, independentemente se nós concordamos ou não com aquela representação, o que é significativo é que o homem é um ser que estabelece representações. Ele cria, né, uma mediação para ter um acesso à natureza. Ele é um ser de símbolos, né? Ele é um animal simbólico nesse sentido. Então, criar conhecimento não é só interagir no mundo, mas é estabelecer uma representação, né? Representação aqui no sentido assim mais amplo possível da palavra, né? Ele estabelece, né, a partir do simbólico, ele cria uma simbologia, uma forma de ter acesso a esse real dele. Então, nesse sentido, o mito faz isso, a religião faz isso, as artes fazem isso. Então, todas essas são formas de conhecimento, formas do homem tentar entender o mundo em volta e produzir explicações para esse mundo. Então, nesse sentido, todas essas interações são formas de conhecimento. A ciência é uma forma específica, né? Assim como a filosofia também é. Então, a ciência é uma forma específica de fazer essa interação com o mundo, seja do homem-natureza, seja do homem com ele próprio, né? Seja ele tentar explicar como que ele vive em sociedade, como que ele vive enquanto indivíduo em sociedade. Então, esse modo como o homem se relaciona com o mundo, né? Essas interações são formas de conhecimento.
qual que é a especificidade da ciência? Então esse aqui é o ponto importante, que é o acordo nosso aqui. Então primeiro, a ciência é conhecimento. Entendendo conhecimento, começa as interações no sentido mais amplo possível. Diferentemente das outras formas de conhecimento, a ciência vai procurar uma espécie de vínculo, né, com a realidade representada e a própria representação. Então esse é que vai ser o calcanhar de Aquiles, é a dificuldade toda que a gente vai estar discutindo aí. Então, em que medida que aquilo que é representado, né, em uma teoria científica, né, em um conjunto de ideias acerca do comportamento da natureza e o próprio comportamento da natureza, que medida que eu tenho um vínculo que seja um vínculo necessário nessa relação. Então, aí que está toda a discussão. Na arte e na religião, não necessariamente você precisa de ter isso. As pessoas não vão... Então, por exemplo, a gente sabe que houve um processo do início da ciência moderna, né, em que o Giordano Bruno foi queimado, o Galileu foi condenado e mais à frente o Newton foi, ao contrário, até prestigiado pela sociedade. Ele virou, por exemplo, o diretor, né, uma espécie de diretor da Casa da Moeda, um cargo importante, né? Então, quer dizer, se a gente continuasse naquele ritmo anterior, o Newton, né, ia acabar sendo queimado também. Então, na realidade, esse processo se resolveu da seguinte maneira: a ciência ocupa o lugar público, as razões públicas, elas deixam de ser dadas pela religião e passam a ser dadas pela ciência, o que não ocorria até então, até a época de Galileu, porque a religião é que dava essas razões públicas. Entretanto, a religião passou a ser algo da ordem do privado, quer dizer, o cientista ele pode ter uma fé. Agora, publicamente, as razões públicas, então quando ele faz uma demonstração, não é porque ele rezou, porque ele acreditou, ele tem que demonstrar publicamente, inclusive para pessoas que não necessariamente são do mesmo credo dele. Então, quer dizer, do ponto de vista da ordem privada, o cientista pode ser religioso, mas do ponto de vista da ordem pública, é um outro critério de racionalidade que tem que ser construído. Então, nesse sentido, no início da ciência moderna, essas coisas ainda não estavam muito claras, mas na medida em que a ciência moderna avança, tem um texto do Russell que fala que o Galileu é o grande gênio descobridor e encobridor da ciência, né? É o grande gênio descobridor pelas razões científicas que ele formulou, mas também é encobridor na medida em que ele fala que as características primárias é que são o assunto da ciência, que eu posso quantificar, pesar, medir, isso é assunto da ciência. As características secundárias, elas não são assunto da ciência, devem ser banidas da ciência. Então, nesse sentido é que o Russell fala, ao mesmo tempo ele mostrou um aspecto muito bacana de se produzir ciência, mas por outro lado ele baniu da ciência essa certa subjetividade, etc. e tal. Então, esse processo de produção do conhecimento científico, ele passa por uma espécie de legitimação da ordem pública, né? Mas por outro lado, há uma necessidade de uma comprovação de que aquilo que o cientista está falando reflete, tem um vínculo imediato com o comportamento da natureza. A arte não necessariamente, a religião não necessariamente. Então a religião, quando deixa de ter esse aspecto, ela não é mais, vamos dizer assim, o que vai gerenciar esse processo, né? Não tem problema. A religião não necessariamente precisa de estabelecer, no máximo, se você ficar muito exigente dentro da sua religião, mas me comprove aqui, me comprove lá, no máximo o que vai acontecer é que você vai se tornar um herege dentro dessa religião. Pois, ou você aceita esse dogma, fica aqui, ou você sai, mas não tem problema nenhum. Do ponto de vista científico, o critério é um pouco outro, né? Ainda que, sob certos aspectos, a questão do dogma na ciência tem, inclusive, uma certa relevância, né, no sentido de conformação da comunidade científica, é preciso que você acredite em algumas coisas, certos postulados do entendimento do que é ciência. Quer dizer, a ciência não é totalmente desprovida da ideia de dogma, né? Ela tem que ser crítica, mas ainda ela tem dogma. Agora, a religião não necessariamente tem que ser crítica. Ela deve, e de uma maneira geral, manter o dogma.
Então você não está ali na religião para questionar se as representações religiosas, se elas têm um vínculo, né, com o real da maneira como que todos devam aceitar, etc. e tal. Então, nesse sentido, a arte também, né, a arte pode ser um domínio da subjetividade. Você pode olhar para aquela figura artística ali, aquela representação, ter um certo sentimento, a outra pessoa pode ter outro, não necessariamente vocês precisam de estar em acordo, né? Então, de alguma maneira, a arte até, muitas vezes, né, no meu entendimento, eu acho que ela até suscita isso, quer dizer, quanto mais interpretações, quanto mais subjetividades, né, mais emoções, menos razão, talvez seja até considerado uma arte melhor nesse sentido. No caso da ciência, não. A ciência, ela precisa, este que é talvez o ponto específico, aquilo que está sendo anunciado, né? Evidentemente que a gente sabe que nem sempre é assim. Se fosse assim, seria muito bom, até, de certa maneira, aquilo que é científico, né? A gente teríamos ali, né, uma certeza muito grande. Mas, de qualquer maneira, ainda que nós não tenhamos uma certeza de 100%, né, em qualquer afirmativa científica, a ideia é que a ciência, ela tem essa procura, ela é um discurso que tem que ser pautado em cima dessa ideia. Então, esse vínculo, né, daquilo que eu estou explicando, é aquilo que efetivamente ocorre na natureza, quer dizer, esse vínculo, há uma ideia de que ele seja o mais fiel possível, né? Então, inicialmente, como eu tinha dito, o positivismo vai acreditar que é muito fácil fazer isso, né? E depois ele vai perceber que não é tão fácil fazer isso, porque sempre esse sujeito ainda tem sempre um resquício de subjetividade ao interpretar esse objeto, né? Mas o exercício da ciência sempre na medida do possível, minimizar isso, quer dizer, ter um critério, se não de objetividade, mas de objetivação, no sentido de que você cada vez mais torna o seu discurso mais, vamos dizer assim, objetivo possível, né? Em que você possa ter acordos intersubjetivos, né? Então, não só aquilo que você acredita, mas aquilo que de alguma forma você acredita e possa ser compartilhado com outras pessoas, né? De maneira intersubjetiva, de coletivos intersubjetivos, né? Essa que é um pouco a ideia, inclusive nesse sentido se torna a ideia de público, quer dizer, a representação na ciência tem que ser algo que seja do domínio do público, né? Não propriamente de um grupo, de uma seita sectária. Então, talvez o diferencial da ciência, que é o acordo aqui, então quando eu estiver falando de ciência o tempo inteiro, eu vou falar, ciência primeiro, é uma forma de conhecimento, tá? Interação comum. Diferentemente de outras formas de conhecimento, nessa em particular, eu tenho que ter a ideia de que certos conhecimentos, né, são melhores do que outros. Sobre certos aspectos, a gente pode até dizer, não há diferença, né? Autores aí dão, né, o Feyerabend falando de voodoo e ciência, sobre certos aspectos, o voodoo e a ciência, tudo é igual, sobre certos aspectos pode até ser, né? Mas sobre outros aspectos não. Então quer dizer que se eu vou lá e faço o bonequinho da pessoa e fico lá, né? E isso vai funcionar, não vai funcionar? Em que medida que há diferenças, né? Qual modelo que a gente deve escolher ou não deve escolher? Então, mas a questão num modelo chamado ciência, ainda que a gente não consiga ter uma certeza absoluta, existe uma exigência que a gente tenha essa certeza, ou pelo menos cada vez mais a gente tem essa certeza. Não pode ser um mar de subjetividade, né? Tem que ser alguma coisa que tenha que passar por critérios objetivos, ou pelo menos intersubjetivos, tá certo? Bom, então esse é o acordo do que é ciência. O que é a história da ciência? A história da ciência, como eu já tinha dito, é uma disciplina um pouco complicada, porque ela não é só história, não é só ciência, né? Então ela sempre, quase sempre quem trabalha com história da ciência tem uma formação científica, histórica, filosófica, sociológica, enfim, já é por si só um saber um pouco multidisciplinar. A pessoa já traz
E muitas vezes o entendimento, né, ela se torna uma ciência um pouco complicada exatamente por isso, como eu já tinha dito, pelo fato de ter essa noção, né, essa diferença, de um lado aspectos de conhecimento científico, de outro lado aspectos de história, né? Costuma até haver um certo impasse, né? O historiador, normalmente o historiador que vem de uma formação histórica, ele tem muitas ferramentas no sentido assim de como analisar certo objeto historicamente, toda a teoria e metodologia do se fazer história. O cientista, por outro lado, ele vem de uma formação de ciência, então ele conhece, seja a teoria, seja no laboratório, a prática científica, ele tem muito essa visão, mas aí ele não tem a outra ainda, né? Ele vai ter que ter. Então, quer dizer, acaba que a história da ciência é a junção dessas duas coisas. Você não pode fazer história da ciência sem esse conhecimento do historiador, do filósofo, do antropólogo, do sociólogo, cada vez vai ficando mais confuso o que é de quem, né, nesse cenário aí. Mas, por outro lado, você também não pode fazer história da ciência sem o conhecimento da ciência. Então, da mesma maneira, quem vem de uma outra formação precisa de saber exatamente o que o cientista está chamando de ciência ali, o que ele está fazendo, tem que ir lá para o laboratório com ele, ver como é que ele está fazendo, o que ele está chamando de teoria científica. Então é um saber um pouco multidisciplinar nesse sentido. As primeiras experiências de história da ciência, elas não foram bem assim, né? Se a gente for pensar a história da ciência no sentido assim bem amplo, a gente vai falar que Aristóteles é o primeiro historiador da ciência. Por quê? A gente sabe que o Aristóteles, diferentemente do Platão, quando ele escreve os tratados dele, ele tem aquela preocupação de dizer, fulano de tal pensava assim, o outro pensava assado, o outro pensava... Eu penso de uma maneira diferente. Então, antes do Aristóteles, ainda que ele concorde, por exemplo, ele concorda com Empédocles, né, dos 4 elementos, né, isso, e discorda lá da teoria do atomismo, que talvez hoje a gente achasse, poxa, mas o atomismo é muito mais contemporâneo, e o Aristóteles acreditava em 4 elementos. Então, isso é só para dizer, ele incorpora ideias dos outros, tá certo que vai acrescentar o éter e tal, ele modifica. Mas quando ele faz isso, ele está mostrando para a gente o que se pensava antes, ele tá fazendo uma certa história da ciência. Então, nesse sentido, de dar notícia para a gente, né, de produzir uma doxografia, de falar fulano de tal pensou assim, assim, assado, talvez o Aristóteles tenha sido o primeiro historiador da ciência. Diferentes outras experiências surgiram posteriormente, mas como eu tinha dito, só em finais do século XIX você começa a ter uma ideia de que deve haver uma disciplina chamada História da Ciência. Isso também, não só devido ao desenvolvimento da ciência, mas isso também devido ao desenvolvimento da própria disciplina chamada História. A História é uma disciplina que se estrutura no século XIX, do jeito que a gente entende hoje, mais próximo pelo menos do jeito que a gente entende hoje. A História é uma disciplina que vem dentro do bojo dessa ideia das ciências humanas, né? Nós temos as ciências naturais se configurando no século XVII, em torno da astronomia e da física. Depois, no século XIX, a biologia e as ciências humanas. Então, é dentro desse contexto do século XIX é que a história, enquanto uma disciplina, assim como a psicologia, a antropologia, né, a história se torna uma disciplina. E na medida em que a história se torna uma disciplina e passa a ser ensinada nas universidades, as pessoas começam a fazer pesquisas históricas, quer dizer, não que anteriormente as pessoas não fizessem isso, mas isso era de uma forma não institucional, assistemática, né? Então, quando você passa a ter isso de uma maneira sistemática, institucional, o objeto ciência ele aparece no horizonte do historiador. O historiador passa a estudar a sociedade, seus aspectos políticos, culturais, artísticos e também científicos. Então tem um certo interesse do historiador por entender a ciência e sobretudo os processos tecnológicos, porque a tecnologia ela impacta muito mais do que a própria ciência, né? Então o senso comum até pensa assim, olha, a ciência avança. Na realidade, muitas vezes o que avança enormemente é a tecnologia, né? No sentido de inovação ou no sentido de produção de novos materiais, de novos usos desses materiais, não tanto, né? Só para pensar, boa parte das teorias científicas do nosso tempo, boa parte delas foram criadas no final do século XIX,
né? Então, se a gente for pensar na biologia, na física, na matemática, enfim, nas ciências, a gente vê que talvez assim, a última revolução, com todo o cuidado que essa palavra exige de usar, né, revolução, talvez tenha ocorrido a partir do final do século XIX em termos de ciência. Agora, se a gente for pensar em termos tecnológicos, né, a gente vai ver que nem sempre aconteceu ondas, né, de avanços tecnológicos antes e ondas depois. E aí as pessoas ficam pensando assim, mas o desenvolvimento da ciência é a tecnologia. Quer dizer, as pessoas olham para a tecnologia e pensam a ciência, embora hoje, depois em algum momento talvez eu fale isso, a relação entre ciência e tecnologia seja extremamente próxima e a gente muitas vezes não consegue distinguir uma coisa da outra, né? Bom, o fato é que, na medida em que a sociedade começa a apresentar aspectos científicos e tecnológicos, né, isso começa a ter uma série de impactos na vida das pessoas. Os historiadores passam a ter interesse. E também os cientistas, obviamente, passam a ter interesse pela disciplina deles, pela história da disciplina deles. Começam a existir cadeiras, como eu já disse, né? Essas cadeiras, eu dei exemplos de 2 cientistas, no caso, brilhantes cientistas, né? As próprias conferências do Boltzmann, né? Que depois foram reunidas no texto chamado, acho que é Ciência Popular, né? O professor Antônio Augusto, inclusive, traduziu parte desse livro, tem em português, né, as conferências do Boltzmann sobre ciência, que eram conferências concorridíssimas, 500, 600 alunos no auditório, né, aquela coisa, quer dizer, é um físico importante, falando sobre a história da ciência. O Ernest Mach já tinha escrito uma história da mecânica, né? Então, só para citar 2 dos mais destacados cientistas assim que tiveram essa preocupação de escrever sobre o próprio Poincaré desse mesmo período, né, que escreve uns 4 livros, né, que inicialmente foram artigos, né, em periódicos e tal, foram reunidos e são livros de reflexão sobre a ciência nessa dimensão transversal, que eu estou chamando de transversal, quer dizer, uma coisa é produzir ciência, a outra coisa é pensar sobre esse processo de produção da ciência, independentemente se é um olhar histórico, filosófico, sociológico, tá? Então, quando eu estou falando desse saber transversal, eu estou dizendo desse saber que pode ser feito e deve ser feito pelo cientista, tá? Não significa dizer que a história, filosofia e sociologia da ciência não deva contar com o cientista, até pelo contrário, boa parte dos grandes filósofos, historiadores, sociólogos da ciência, eles normalmente tiveram uma formação científica, é muito comum isso, a pessoa faz um curso de formação científica, ali ela sente, vamos dizer assim, um chamado, né? Sente eu costumo brincar com os meus alunos lá na UFMG, porque os institutos de ciência ficam na avenida, ficam o oposto, né, da faculdade de filosofia. Então eu costumo falar para eles da dificuldade de atravessar a avenida, né? Eles começam a sentir uma coisa estranha, assim, né? Começam a vontade de ir lá para a FAFIS, que é a Faculdade de Filosofia, mas ao mesmo tempo eles não aceitam isso, porque, sabe, é uma coisa que, veja bem, não foi preparado para isso, ele ia ser um grande cientista, aí de repente começa a sentir essas coisas estranhas, um certo gosto por filosofia, um certo gosto por sociologia, qual que é o impacto da ciência, mas isso não está certo, eu não posso sentir isto, né? E fica segurando aquela coisa dentro dele, até que uma hora ele não aguenta e atravessa a avenida, né? Aí vai para a faculdade de filosofia, alguns voltam, né? Outros ficam lá na faculdade para sempre, né? Acabam seguindo uma carreira nessa área de história e filosofia da ciência, sociologia também, né? Essas 3 disciplinas existem lá na UFMG, nesses departamentos, né, de sociologia, filosofia e história, né, e acabam que os alunos têm diferentes professores que trabalham com essas perspectivas e desenvolvem seus trabalhos lá. Então, essa convergência, né, isso é uma conversão, melhor dizendo, muitas vezes ela é difícil, mas ela é necessária, quer dizer, é necessário que nós tenhamos, né, alunos que desse processo de formação científica, que eles tenham esse interesse por essas disciplinas e possam patrocinar esse saber transversal. Essa é a dificuldade, porque o historiador, o filósofo, ele precisa desse profissional
E esse profissional, de alguma maneira também, ao vir para essa área, ele vai enriquecer esse conhecimento. Mas nem sempre atravessar essa avenida foi fácil, né? Não é só para os alunos da UFMG, mas nem sempre é fácil fazer isso. E, em parte, né, um historiador da ciência, né, chamado Butterfield, ele vai falar que a história da ciência durante muito tempo foi uma coisa de historiador, de cientista aposentado, sabe? Como assim? Ele já contribuir, eu já tive uma contribuição, já contribuí na ciência, agora que eu já estou aposentado, não vou ter mais, né, aquela contribuição científica, então eu vou me dedicar a fazer história da ciência. Não tem problema nenhum fazer isso, tá? Pode seguir carreira na ciência e depois pode se dedicar na aposentadoria à história da ciência, isso não tem problema nenhum. Só que isso é pouco se a gente for pensar institucionalmente. O que a gente precisa é de pessoas jovens com tempo integral dedicado a esse tipo de pesquisa, né? Parece uma coisa óbvia, mas a gente gastou assim décadas e décadas para que ao longo do século XX essa questão fosse se estruturando e fossem surgindo cada vez mais departamentos ligados, voltados para essa área, em que as pessoas pudessem fazer profissionalmente pesquisas nessa área, seja de história da física, da matemática, da filosofia, de diferentes disciplinas, né? Então esse é um processo que que ele sai desse, inicialmente, ou o grande cientista ilustre, famoso, né, que vai fazer proferir algumas conferências sobre o papel da ciência, ou alguns nem tão famosos assim, já aposentados, né, para passar a ter cadeiras em que efetivamente as pessoas busquem essa convergência de saber e que patrocinem, que produzam pesquisas nessa área. Então hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, isso é possível fazer. Então a gente pode fazer uma formação, né, independente de onde que a pessoa veio, qual foi a formação inicial acadêmica dela, profissionalizar nessa área, né, que envolve, além de história, filosofia, sociologia, a educação científica, que é extremamente importante, né, para a formação de novos quadros de cientistas. Então, para resumir esse aspecto, a história da ciência é uma disciplina multifacetada. Então, todo esse universo, todas essas dificuldades, então já se discutiu, por exemplo, assim, onde que a história da ciência deve ficar. Isso é uma questão, né? No Brasil você tem experiências assim distintas, né? Tem lugar que ela fica na faculdade de educação, tem lugar que ela fica no departamento de história, tem lugar que ela fica na filosofia, tem lugar que ela fica na física, tem lugar que ela fica sozinha. Então, assim, nós já fizemos, inclusive, vários encontros de coordenadores de pós-graduação para discutir qual que é o melhor modelo, como é que a gente deve fazer, e as pessoas não chegam muito que há um consenso. A coisa acaba acontecendo assim, cada instituição, isso acontece de uma maneira. Às vezes alguém puxa a fila num departamento, estrutura, tem mais acolhida num departamento do que em outro, né? Então é mais ou menos assim. Não é tão fácil, igual, eu quero estudar química. Provavelmente vai ser no departamento de química, no instituto de química. Então isso é muito mais fácil, né? Inclusive para a pessoa que tem esse interesse, né? Eu lembro que quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu li uma enciclopédia inteira de história da ciência, eu nem sabia o que era história da ciência. Eu li o que era a engenharia, o que é a química, o que é a física, né? E me interessava muito saber como é que aquela ciência se desenvolveu. A gente não tem essa ideia. Então, quando eu fui me matricular na faculdade, não tinha lá assim a graduação em História da Ciência, nem acho que deva ter, tá? Não estou defendendo, não acho que deva ter graduação em História da Ciência, eu acho que tem que ter graduações em geral, como já tem, e que as pessoas têm, sobretudo na pós-graduação, a possibilidade de fazer essa reflexão transversal sobre a ciência. E cada vez mais a gente tem essas possibilidades, né? Aqui no Paraná, seja em Minas, no Brasil hoje, em vários lugares a gente consegue fazer isso, né? Então é essa disciplina multifacetada, é uma disciplina que de alguma maneira, o que a gente vai mais discutir aqui vai ser esses aspectos teóricos, né? Como que alguns historiadores ou filósofos, né? Ou sociólogos, como que eles construíram certos modelos, vamos chamar assim, exemplares de se fazer história da ciência.
Tá? Então, ao longo desse processo, muitos desses profissionais foram construir. O modelo mais conhecido é o do Thomas Kuhn, dos paradigmas, né? Thomas Kuhn é o livro acadêmico mais lido dentro e fora da academia. Quer dizer, é um livro de história da ciência que é considerado o maior best-seller, né, do mundo acadêmico. É um livro de história da ciência. Eu acho que isso é assim, muito legal, muito significativo, né? Por quê? Porque mostra esse aspecto também, quer dizer, para o bem ou para o mal, é um assunto que interessa muitas pessoas. Muitas pessoas estão interessadas em ciência, cientistas e não cientistas, estão interessadas em ciência. Então não é à toa que esse livro se tornou o livro mais vendido, mais comentado, né, traduzido em várias línguas, né? Então esse livro, que é um livro de história da ciência, ele se tornou uma das razões, né, pelas quais o livro do Thomas Kuhn, que depois eu vou falar mais detalhadamente, se tornou um livro muito divulgado, foi o fato dele fornecer um modelo para se fazer história da ciência. Então a pessoa aprendia lá, paradigma, tem um paradigma, então não sei o que, tem mudança de paradigma, eu estou interessado na fisioterapia. Como é que se constituiu o paradigma da fisioterapia? Como é o que tinha antes? Aí veio um novo paradigma, né? Como é que se deu a revolução paradigmática na fisioterapia? Aí, como é que se instalou a ciência normal na fisioterapia? Não, minha disciplina é outra, eu estou estudando fisiologia. Aí está na fisiologia. Você pode pegar esse modelo kuhniano e aplicar. Então, os autores que a gente vai ler aqui, vai discutir aqui, são autores que de alguma maneira foram exemplares nesse sentido. Eles estabeleceram certos modelos de se fazer história da ciência. É lógico que, por exemplo, na geração do Poiré, a gente tem vários historiadores, e todos eles importantes historiadores, mas talvez o Poiré tenha sido aquilo que mais tenha marcado uma certa posição epistemológica, uma certa metodologia. Então, ele marca o modo de se fazer ciência, e esse modo de se fazer ciência com um compromisso epistemológico muito definido. Tá? Então, seja um positivista ingênuo que fala fazer a história da ciência é descrever os fatos que os cientistas, por sua vez, trabalharam, né? Ele tem uma posição epistemológica, quer dizer, eu sou um positivista, né? Se o outro chega e fala assim, não é tão fácil assim, tem condicionantes históricos, sociais. Mais recentemente a gente pensa, por exemplo, na questão de gêneros, não é verdade? Então, quer dizer, uma mulher fazendo ciência seria diferente de um homem fazendo ciência, em certos contextos. Não estou nem discutindo se está certo ou se está errado, estou dizendo assim, existe isso, quer dizer, uma outra abordagem, um outro viés que décadas atrás era impensável, né? Então hoje já é mais uma perspectiva. A gente discutiu a diferença centro-periferia, né? Se produzir ciência em países industrializados, centrais, produzir ciência em periferia, quer dizer, sempre existe um enfoque, uma possibilidade diferente. Então contar essa história depende de uma série de fatores, inclusive do lugar a partir do qual eu estou falando. Mas qual que é a melhor metodologia para contar isso? Qual que é? Então, esses historiadores que a gente vai trabalhar aqui, de alguma medida, em alguma medida, eles foram exemplares. Então, quer dizer, muita gente já fazendo história da ciência, desde o início do século, né? Você pega um historiador como Pierre Duhem, por exemplo, que tem uma obra monumental, né? Um volume enorme, né? de produção. Você tem uma série de historiadores que produzem história da ciência ao longo do século XX, entretanto, alguns deles se tornaram assim, mais emblemáticos. Por quê? Porque ofereceram uma teoria e uma metodologia de se fazer história da ciência de uma maneira talvez mais pedagógica. Eu costumo dizer que um dos aspectos muito assim, presentes na estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn é exatamente essa perspectiva pedagógica. As pessoas aprendem a fazer mudança de paradigma assim, desde do jardim de infância, né? Passa
condomínio do prédio, né? Nós temos que mudar o paradigma de gasto desse prédio, temos que economizar, temos que entrar na onda verde, ser ecológicos, vamos mudar o nosso paradigma. Então as pessoas saem por aí fazendo mudança de paradigma, às vezes nem sabe quem que é Thomas Kuhn, mas faz mudança de paradigma em suas vidas. Então a gente incorporou isso tão, né, fica até difícil, se a gente for olhar assim, você abre a revista, está lá alguém fazendo mudança de paradigma. Quando o jornalista vai falar que um remédio que está saindo vai revolucionar o mercado, será uma mudança de paradigma. Então a gente incorporou isso de uma maneira tal que a gente nem consegue mais, talvez, ver o mundo sem ser nessa ótica de mudanças de paradigma. Então isso é que eu chamo de um certo didatismo presente nesse livro do Kuhn, que de alguma maneira contaminou. É muito fácil você entender essa pedagogia, vamos chamar assim, essa didática da estrutura das revoluções científicas, em comparação, por exemplo, aos próprios textos do Thomas Kuhn, que são textos mais tardios, que do meu ponto de vista não chega a caracterizar um segundo Thomas Kuhn, mas o mesmo Thomas Kuhn tentando refinar sobre diversos aspectos da sua obra, então, portanto, numa segunda etapa, numa segunda fase, né, não propriamente um segundo Kuhn, como se diz, por exemplo, habitualmente de Wittgenstein, que é um primeiro Wittgenstein, um segundo Wittgenstein, porque vai lá e pensa, ó, joga fora o que eu escrevi antes, vamos pensar de novo e tal. O Kuhn não faz exatamente isso, mas ele tenta refinar. Quando ele tenta refinar, ele já não é tão didático assim. Se a gente dependesse, né, da leitura das pessoas, dos textos em que o Kuhn trabalha, os problemas que a estrutura levantaram, e que ele tentou resolver depois, usando lógica, filosofia da linguagem, linguística, já são textos muito mais detalhados, muito mais refinados, muito menos didáticos nesse sentido, muito mais difíceis, né, vamos dizer assim, de que as pessoas aprendam aquilo e saiam reproduzindo aquilo com uma certa facilidade. Então, talvez se o Kuhn tivesse começado a carreira dele pelo final, ele não teria alcançado a notoriedade que ele alcançou, embora de certa forma tivesse um certo valor até maior de um ponto de vista. Com isso eu quero dizer o quê? Que muitos desses historiadores, eles passam a ser referências, isso independente um pouco da boa qualidade da obra dele. De um modo geral, é certo que a obra tem qualidade, tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a obra tem que ter acessibilidade também. Não basta eu dizer assim, olha, esse historiador é muito bacana, forneceu uma metodologia, né? É um pouco parecido com aquilo que o Paul Ricoeur falou da ideologia. Falou, a ideologia tem que ser um discurso rápido, né? O trabalho enobrece, você faz um ditado lá e pronto. Agora, se você tiver que escrever um livro de 1000 páginas para o cara incorporar a ideologia de que o trabalho enobrece, ele não vai incorporar isso, né? Então, na realidade, ele vai falar o seguinte, a ciência tem um discurso da episteme, a ideologia tem um discurso da doxa. O que eu estou dizendo para vocês é que, de certa forma, esses padrões de como a ciência funciona, eles também têm que ter uma certa facilidade, tem que ter uma certa dinâmica, uma certa pedagogia, certo? Isso faz com que o autor, de um modo geral, ele tenha um impacto maior. Então você fala, mas na época em que a estrutura das revoluções científicas, na época que foi escrito, outros autores escreveram textos talvez mais relevantes e não se tornaram, bom, não se tornaram. Então, na medida que não se tornaram, né, ele não faz tão parte do mainstream, né, da corrente principal da historiografia, é certo? Então, nessa historiografia, e os autores que a gente vai lidar aqui com eles são autores que, de alguma maneira, por uma razão ou outra, eles entraram na história da ciência. Não necessariamente pela qualidade do trabalho, não necessariamente porque todos concordam com ele, mas porque, de alguma maneira, naquele momento, ele apresentou uma perspectiva que foi inovadora, com certeza, mas ela teve um certo aspecto didático. Ela teve uma certa maneira de assimilar, porque senão fica muito difícil você replicar esse modelo. Então o que a gente vai ver é que, de certa maneira, todos eles, as pessoas reproduziram.
Da mesma maneira que se escreveu vários trabalhos na ótica do Kuhn, né? Mudança de paradigma em tecnologia. Tem um livro que chama assim, as pessoas vão ver lá o que são as novas tecnologias, como que elas configuram o paradigma, como que isso está mudando, tá? Então você tem essa perspectiva lá presente. Então, para que esse livro tivesse esse impacto, né, ele tem que ter esse certo didatismo, ele tem que ter essa inovação e ele tem que ter essa acessibilidade, tá? Então, esses autores aí, de alguma maneira, eles tiveram isso, né? Bom, então a história da ciência é essa disciplina multifacetada. O que a gente está olhando aqui é como que alguns desses autores se tornaram mais emblemáticos e, mais especificamente, eu estou olhando como que eles incorporaram a questão da historicidade, tá? É importante dizer também que esses autores que eu escolhi, em parte, ela é uma escolha pessoal, tá? Foram meio que os autores que eu fui lendo ao longo da minha vida, em parte, meio que pessoal. Em parte, porque também se estabelece uma rede. Então, como eu já tinha dito anteriormente, o Kuhn leu os trabalhos do Poiré, o Bloch leu os trabalhos do Kuhn, né? O Kuhn leu o Wittgenstein, o Kuhn leu o Fleck. Então, existe uma relação entre esses autores, né? O Poiré cita lá o Zissel, que eu falei lá. Então, se você for ver, você consegue estabelecer uma rede entre todos eles. De alguma maneira, todos, não existe nenhum deles está assim, totalmente desconectado desse processo. Todos eles fazem parte de uma tradição historiográfica. E dentro dessa tradição historiográfica, eles conseguiram ganhar uma projeção. Então, são autores que foram copiados, foram replicados. Escrever história, né? O Kuhn fala que quando ele começou a fazer história da ciência, como eu disse, o Poiré era o modelo. Ele queria fazer história da ciência como o Poiré, tá? Assim como outros quiseram fazer história da ciência como Thomas Kuhn. Então, essa que é um pouco a ideia. Esses autores foram... Bom, isto posto, como é que isso tudo começa, né? Eu tinha dito já que o final do século XIX é o século que é o século do positivismo, né? Não só do Comte, né? Mas também do Círculo de Viena. Eu não vou adentrar nem o positivismo do Comte, né? E nem em detalhes o neopositivismo, né? Mas só na verdade, são só esses dois positivismos. Vamos dizer assim, essa atitude positivista, né, ela está um pouco presente vamos dizer assim, nesse momento aí, e ela repercute. Eu diria até que talvez o chip básico do cientista, né, com relação à epistemologia, seja essa perspectiva positivista. Tá? Então, primeiramente, o cientista ele é positivista. Ele está muito voltado pela questão da experiência, a inserção dele no laboratório. Então, vamos dizer assim, a epistemologia que ele tem, né, que já vem no chip dele de cientista, é essa epistemologia positivista. Alguns deles, né, vão refrear isso, vão falar, opa, pera lá, não é bem assim não. Mas outros vão se sentir bem confortáveis com isso, tá? Isso, de certa maneira, não tem problema. Então, não há propriamente, penso eu, um vínculo necessário entre esses dois eixos nesse sentido. Quer dizer, há um vínculo desejável, forte e desejável, mas não necessário. Quer dizer, você pode ser um excelente cientista e um péssimo filósofo da ciência. E você pode ser um excelente filósofo da ciência e um péssimo cientista. Então, alguns poucos privilegiados, né, foram excelentes cientistas e excelentes filósofos da ciência, historiadores e filósofos, penso eu em particular no Poincaré. Tá? Eu acho que o Poincaré foi um excelente cientista com várias contribuições para a física e para a matemática, com avanços, né? E por outro lado também com várias análises do papel da ciência. Então, eu acho que é um exemplo assim, de como fazer boa ciência e de como fazer boa filosofia da ciência. E outros foram só... Eu acho, por exemplo, que Einstein não foi um bom filósofo da ciência, embora as pessoas possam discordar disso, né?
Eu acho que Gödel não foi um bom filósofo da ciência, né? Então, Gödel foi um bom lógico, um bom matemático, trouxe avanços significativos para a área dele, mas sempre teve uma dificuldade epistemológica muito grande de aceitar as próprias implicações que a obra dele estava trazendo. Então, nesse sentido, eu acho que há um descompasso muito grande, né, entre o matemático Gödel e o filósofo Gödel. Da mesma maneira, entre o físico Einstein, né, e as reflexões que são interessantes de um certo ponto de vista cultural, são análises, inclusive didáticas, no sentido assim do que o Einstein chama de leigo inteligente, né? Quando ele escreve o livro sobre a teoria da relatividade geral, ele fala, não, esse livro aqui é para o leigo inteligente, a pessoa não precisa saber muitas coisas de ciências, mas tem interesse em ciência. Então esse aspecto, né, de um interesse de divulgação das ideias, né, os artigos de 1905 são muito mais herméticos, né, ou absolutamente herméticos para quem não é da área específica, vamos dizer assim, até mesmo para quem era da área específica, em 1905 eram artigos bastante herméticos. Basta lembrar que quando o Einstein publica, ele fica esperando, ninguém fala nada, e recebe um telegrama lá do Planck, gostei, achei interessante, ponto, acabou. Ele ficou, como assim, gostei, como? Então, quer dizer, ele ficou anos esperando que as pessoas entendessem e depois ainda ganha o prêmio Nobel por efeito fotoelétrico, nem pela relatividade e tal. Mas mesmo assim, ele teve a preocupação de escrever um livro e falar, isso é para o leigo inteligente, para as pessoas que estão interessadas. Então, assim, Einstein é ótimo, tá? Do ponto de vista de ciência, do ponto de vista de divulgação científica, mas as implicações filosóficas não estavam, aquela ideia de que Deus não joga dados, que vocês conhecem aí, né? Isso tem a ver com o pano de fundo da epistemologia dele, né? Então, ele sempre teve uma visão, vamos dizer assim, talvez muito grega do funcionamento do universo, né? E essa frase ela reflete um pouco isso, né? Pelo menos assim, da perspectiva que eu acho. Outras pessoas podem ter outras ideias. Então eu acho que talvez ele não tenha sido um bom filósofo, embora tenha sido um gênio do ponto de vista da ciência, com várias contribuições, inclusive para fora da ciência, né? O envolvimento, política, essas coisas todas. Então, mas são eixos diferentes, tá? Uma coisa é produzir ciência, outra coisa é produzir essa reflexão de caráter. Evidentemente que a convergência, né, é sempre bem-vinda, ela é sempre interessante, mas ela não é uma convergência necessária, tá? As pessoas podem fazer ciência e não necessariamente ter vamos dizer assim, todas essas reflexões, né, elas não são... mesmo quando a gente pensa em termos da ciência moderna, né, do método, do ideal baconiano, de boa ciência, do que é fazer ciência, né, a ideia é um pouco que o cientista ele faz ciência. Ele não fica muito pensando, o que é fazer ciência. Ele vai para o laboratório e ele faz ciência. É lógico que ele pensa, mas ele não está muito preocupado com essas... O principal foco dele não é esse eixo, é esse de produzir o conhecimento científico e não de ficar pensando. Então, normalmente, ele tem como default, né, esse dispositivo básico, e ele tem essa perspectiva positivista. Então, um pouco, quase que por natureza, ele é positivista. E quando você já tem isso por natureza, e você tem uma perspectiva filosófica, cultural endossando isso, né, porque, lembrando rapidamente, o Comte fala lá assim, né, Comte é um autor interessante, porque, ao mesmo tempo que ele diz coisas interessantes, ele diz coisas assim absolutamente malucas, né? Então é o tipo do autor que a gente sempre passa por ele e sempre pensa assim, não deveria estar aqui, mas está, e ele acaba se tornando um pouco leitura obrigatória, o ponto de partida de muitas coisas, né? Mas e quando ele fala lá naquelas maluquices que ele tem, né? De sempre estar estabelecendo estágios, separações de coisas, das disciplinas, do complexo, do menos complexo, mais complexo, ele vai falar de que a humanidade teve uma espécie assim, uma racionalidade mítica, né? Depois uma racionalidade metafísica e por fim uma racionalidade científica. E nessa racionalidade científica é que nós, né, que o positivismo aflora e que nós não deveríamos mais pensar de maneira nem mítica, nem religiosa, nem metafísica. A metafísica já foi
a filosofia metafísica já foi um estágio, né, uma certa evolução com relação ao mítico religioso, mas ainda não totalmente científica. Então, quando se chega nessa dimensão científica, você tem que se ater à positividade dos fatos, né? Então, essa positividade dos fatos, essa perspectiva, vamos chamar assim, filosófica, o cientista já gosta de ser assim, ainda tem uma perspectiva filosófica que endossa isso, então juntou a fome com a vontade de comer. Então, vamos fazer ciência dessa maneira, não vamos preocupar com outras abordagens epistemológicas. O positivismo, aí, que de alguma maneira já vem de uma herança do empirismo, né? A gente volta lá no século XVII, né? Que são concepções epistemológicas, novamente, não necessariamente científicas, né? Quer dizer, a gente sempre separa, o professor de filosofia separa didaticamente, por um lado, neste canto, à direita, totalmente racional, Descartes, né? Aqui à esquerda, Bacon, né? Então, a gente separa o empirismo inglês do racionalismo, né? Na realidade, isso são mais posturas epistemológicas, né? Porque na prática o cientista acaba incorporando essas duas questões. Mas essas são demarcações epistemológicas assim, bastante rígidas, né? E elas não necessariamente, na cabeça do cientista, muitas vezes, ele mistura as duas coisas e não está nem aí. Então, de certa maneira, o filósofo separa isso muito, né? Mas o cientista não. Então, lá no século XIX, a mesma coisa. Então, existe uma relação entre o empirismo e o positivismo? Existe, né? Existe uma certa relação entre o idealismo e o racionalismo do século XVII e o idealismo posteriormente? Existe. Então, há uma tendência, né, o próprio Círculo de Viena, quando eles fazem um manifesto, né? Eles escrevem um manifesto que chama Concepção Científica do Mundo, e esse manifesto, assim, todo mundo é positivista, né? Marx não é positivista pela dialética meio esquisita, mas Marx é positivista pelo materialismo histórico. Então eles vão incorporando todo mundo tem um aspecto positivista do passado, né? Mas o fato é que eles estão fazendo esse manifesto positivista, né? Para, de alguma maneira, afirmar essa perspectiva epistemológica, eles conseguem fazer uma relação do positivismo com perspectivas anteriores. Então, eu estou dizendo para vocês que o empirismo, né, não é à toa que o neopositivismo também se chama empirismo lógico, tá? Então, essa ideia, eles estão retomando uma tradição experimental, uma tradição, inclusive, epistemológica de afirmação da experiência, né? E estão chamando isso de neopositivismo. Qual que é a diferença? Que agora eles têm uma coisa que chama lógica. Por quê? Porque eles pensavam assim, desde o Locke, né, desde daquela ideia dos ingleses de que o Hume, o sujeito é um feixe de impressões, o que o sujeito faz? Só reflete o mundo, né? Ele é passivo nessa relação, então os dados são dados pelo mundo e eu produzo meu conhecimento na medida que eu respondo a esses dados. Então, esses positivistas, eles tinham essa ideia, né, de que um objeto simples, ele produz uma ideia simples, uma ideia simples com outra ideia simples produz uma ideia complexa. Uma ideia complexa com outra ideia complexa produz uma ideia mais complexa. Uma ideia mais complexa com outra ideia mais complexa produz uma grande confusão. Então, a gente vai se perdendo nessa cadeia. Você parte dos dados do sentido, mas daí a pouco você é dado demais e como é que eu controlo isso? Se tivesse um tipo de linguagem, se tivesse aquilo que, né, o Leibniz pensou que era um cálculo raciocinador, o Leibniz pensou nessa ideia a partir de Descartes, dessa ideia de matéses universais, né? O que é o matema? O matema é o que você pode aprender, apreender e aprender. O que está na natureza, os gregos inventaram isso, né? O que está no universo, você tira, você extrai, né? Aquela lógica, aquela proporção, você é capaz de... Então, o que é a matéses universais, né? Essa ideia, a matemática do mundo, né? A estrutura do mundo. Se eu tivesse uma linguagem que funcionasse da maneira de uma matésis universalis, penso o Leibniz lá, né? Se eu tivesse um cálculo raciocinador, eu ia poder jogar isso tudo nessa minha maquininha
ia colher dados à vontade, ia saber tudo, não ia ter problema nenhum, eu não ia me perder. Então, por volta de 1850, com os avanços da matemática, em especial da álgebra booleana, já no final do século, né, o Frege, em particular, ele inventa uma coisa que é a conceitografia, que ele chama de linguagem pura do pensamento, que é exatamente isso, baseado na ideia da matéria universalis de Descartes ou do cálculo raciocinador de Leibniz, quer dizer, um sistema de linguagem que eu pudesse compreender aquilo que é o mundo sem me perder, né? No caso da conceitografia, o Frege até bolou uma maneira de fazer umas árvores assim, de que você tem uma proposição, você faz um risco, um desenho que representa essa proposição, aí você vai fazendo uma série de... a ideia dele é que você ia bater o olho assim, você já ia ter uma ideia daquele cálculo lógico, né? Bom, a ideia foi muito boa, a conceitografia funcionou sob certos aspectos, ela teve seus problemas lá, que não é o caso entrar aqui agora, mas de qualquer maneira, isso motivou bastante o renascimento do positivismo junto com a lógica. Então, fazendo, se antes um grande problema do empirismo era a falta de uma linguagem, agora a gente com essa linguagem matemática, nós vamos ter o neopositivismo ou o empirismo lógico, e com isso a gente vai resolver os problemas. Então é aí que se junta inicialmente um grupo informal, né, lá em Viena, e depois um grupo formal, que eles dão o nome de Sociedade Ernst Mach, porque o Mach já defendia o empirismo, né, e começam a refletir sobre o que deve ser. Esse grupo foi chamado posteriormente de Círculo de Viena. Tá? Então o chamado neopositivismo está associado ao Círculo de Viena. Agora é importante dizer também que austríaco não é alemão. As pessoas confundem, negócio assim, a capital do Brasil, Buenos Aires, não é? A gente fica tiririca da vida, mas a gente fica chamando, por exemplo, Wittgenstein de alemão, aquele alemão, Wittgenstein. Então, na realidade, é importante dizer isso, por quê? Porque a Áustria, ela tem uma referência filosófica mais do trabalho dos ingleses, do empirismo inglês. Então, essa tradição de filosofia austríaca, ela é uma tradição que se contrapõe à tradição alemã. Então, se os alemães, né, tinham uma influência maior dos franceses e buscavam construir uma filosofia mais próxima, talvez, né, ou a partir, sobretudo, do iluminismo, basta lembrar o Kant falando, escrevendo um texto sobre o que é o iluminismo, aquela grande paixão, né, dos alemães pela filosofia francesa e tal. Os austríacos não. Então, os austríacos tinham uma referência no empirismo inglês, né? Não é à toa que o Ernst Mach é um dos principais nomes, é um autor que está seguindo essa ideia, essa referência, né, voltada para a cultura, para a filosofia inglesa, para a dimensão experimental. Então, quer dizer, o mecanismo da vida vienense ali, ele está culturalmente muito mais voltado para os ingleses, para o empirismo, do que propriamente para os franceses. Então, nesse sentido, o Círculo de Viena é um grupo de cientistas, de filósofos, né? Esses cientistas, basicamente físicos, matemáticos e economistas, né? Tem sociólogos também, mas interessados em discutir a ciência. O que é o fundamento do conhecimento, né? Tem um texto do Schlick que discute isso. Então, eles estão querendo saber isso. O que de fato é o conhecimento? Podemos utilizar a lógica matemática para avançar no conhecimento? Então, esse que foi o objetivo do Círculo de Viena, né? E é importante porque mesmo lá o livro do Thomas Kuhn, de alguma forma o livro do Thomas Kuhn, que em 1962, nos Estados Unidos, ele ainda é fruto do movimento do Círculo de Viena. Por quê? Porque com a guerra, boa parte desses autores, eles vão para os Estados Unidos e lá continuam trabalhando. E, de alguma maneira, para vocês terem uma ideia, o Carnap, que talvez seja o principal líder, né, do movimento, ou pelo menos o que viveu, infelizmente, o Schlick foi assassinado, né? Ele foi assassinado por um aluno maluco lá, que parece que deu um tiro nele lá e foi assassinado. Ele morreu relativamente jovem, mas ele era o grande líder do movimento.
e o Carnap continuou e foi para os Estados Unidos. E quem que deu o parecer, quem que fez a leitura do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, foi nada mais, nada menos que o Carnap, que adorou o livro, né? Que falou, "Nossa, esse livro é muito legal, eu gostei demais." E meio que falando com aquela parte, então, que você falou isso, era legal? Falei, era legal mesmo e tal. Então, assim, ele começou a ver coisas no livro que nem o Kuhn tinha visto, né? O Kuhn foi ver anos depois o que o Carnap estava falando. Então, isso é muito surpreendente, porque quando a gente vê que é o autor que vem do âmago, né? É o principal líder neopositivista, que nunca aceitou nem sequer a pragmática da linguagem, né? É um filósofo tão tradicional que achava que essa perspectiva lógica deveria ser resolvida toda no âmbito da semântica, né? Ao passo que um filósofo como Wittgenstein entende que, sobretudo, a partir da chamada crise do formalismo, né? que é sobretudo a partir do teorema de Gödel, né? lá ali nos anos 30, o Wittgenstein vai mudar de ideia, vai falar assim, ter uma perspectiva semântica de compreensão dos processos racionais não é o suficiente, eu tenho que partir para a pragmática da linguagem, né? O Carnap não vai aceitar isso, né? Vai viver até mais que o Wittgenstein, eles são do mesmo ano, coincidentemente, eles nasceram no mesmo ano, em 1889, mas ele nunca vai aceitar essa postura. Então, há uma separação muito nítida para qualquer positivista, e nós vamos ter que fazer um intervalo, daqui a pouco eu vou fechando isso aqui. Há uma separação muito nítida, e eu vou trabalhar isso mais à frente, o que o Carnap vai iniciar no livro dele chamado A Construção Lógica do Mundo, e o Reichenbach vai desenvolver depois, que é o famoso contexto de descoberta e o contexto de justificativa. Então, qualquer coisa que fala da ciência em termos psicológicos, sociológicos, isso é tudo muito legal, tudo muito bacana, mas isso não tem nada a ver com ciência, porque, em última instância, descoberta é uma coisa, justificativa é outra. Então, isso mostra essa postura do Carnap. O Carnap, ele acredita que aspectos históricos, sociológicos, eles têm uma importância. O livro do Kuhn é genial, só que o livro do Kuhn não tem nada a ver com o modo de se produzir ciência, certo? Então, é uma avaliação que o Carnap, talvez, se ele fosse realmente um positivista convicto, ele deveria ter dito assim sobre o livro do Kuhn: não publique esse livro, ele trará um grande prejuízo para o movimento do neopositivismo, né? Ele deveria ter feito isso. Mas é porque tem esse entendimento que aspectos históricos sociológicos, eles são complementares, mas não essenciais, certo? Então, o positivismo, de um modo geral, não acredita na ideia de historicidade do conhecimento, tá? Para a gente terminar o dia de hoje, essa é a ideia básica, tá? A gente começa do positivismo que diz, não existe historicidade do conhecimento. O que é historicidade do conhecimento? É dizer que o resultado final do conhecimento é produto do processo histórico de desenvolvimento desse conhecimento, tá? Se esse conhecimento fosse desenvolvido em outro contexto, outro seria o resultado? Provavelmente, tá? Pode ser similar, pode ter certos efeitos parecidos, mas provavelmente seria um pouco diferente. Então, essa é a ideia de que a historicidade, né, desse processo de produção do conhecimento afeta o próprio processo de produção do conhecimento. O neopositivismo ou o positivismo, eles não acreditam nisso. O conhecimento sempre será o conhecimento, independentemente de qual tenha sido o percurso histórico que ele tenha feito, tá? Então, essa é a ideia básica. Então, o que a gente vai estar discutindo aqui vai ser isso. Quais autores afirmaram essa ideia? Quais foram mais positivistas? Faz historicidade do conhecimento, nada. E quais foram incorporar isso? Então, a gente já sabe que nem Comte, nem o neopositivismo aceitava essa ideia. Mas no âmbito de quem estava gerando esse tipo de reflexão, que é o neopositivismo, vão surgir posturas um pouco diferentes. O próprio Zizar era um dos membros do Círculo de Viena, né? Então a gente produziu não só o Thomas Kuhn, mas o próprio Zizar, que traz uma compreensão histórica desse processo de conhecimento, era alguém, né, que foi formado, que viveu, que vivenciou no âmbito do Círculo de Viena, tá? Então o principal patrocinador da organização do conhecimento
né, dentro daquele contexto, tanto na Áustria quanto posteriormente nos Estados Unidos, né, foi esse movimento do neo-empirismo, né, do neopositivismo, o empirismo lógico, e com essa ideia. Agora, essa ideia de contexto, como a gente vai ver amanhã, essa ideia de contexto de descoberta e contexto de justificativa conseguiu separar muito bem essas duas coisas. Psicologia do conhecimento, muito interessante, mas isso não afeta o conhecimento. Sociologia do conhecimento, muito legal, mas também não afeta, porque o que interessa, na hora que eu vou justificar, eu estou absolutamente neutro, isento para explicar o que eu estou. Percebe? Bom, a gente tem mais alguns minutinhos, aí eu gostaria assim, se a gente podia combinar, eu falo e deixar assim no final, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, ameaça, não tiver, não. E pode ser? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, então. A ciência necessariamente já tem uma história, a gente queira ou não, né? A questão que está sendo colocada aqui é o seguinte, que se esse percurso histórico da ciência afeta o conhecimento científico, ou não. Aí que eu estou dizendo assim, o positivismo e o neopositivismo dizem que não, tá? Qualquer que seja o percurso, não afeta, né? Então, se você tem uma lei científica, essa lei científica, ela não interessa. O cientista chegará a essa lei científica, a essa posição, qualquer que seja a história, o contexto. Fato é fato. A ideia é essa. O livro do Fleck chama assim, Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Aí eu, quando leu esse título, alguém escreveu um livro que fala que o fato não só nasce, mas como o fato se desenvolve. E eu aprendi no meu curso de física que fato é fato, o fato já está dado. Eu tenho que ler esse livro, eu tenho que saber como é que o fato surge e como é que o fato desenvolve. Essa é uma concepção totalmente contrária ao positivismo, né? Oi? O livro é do Fleck, depois a gente vai ver. O camarada se chama Ludwig Fleck, o livro se chama Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. É um autor que influenciou muito Thomas Kuhn. E tem uma particularidade que eu gosto de dizer, é que o Fleck veio ao Brasil em 1955. Agora você imagina o que é vir ao Brasil em 1955. Ele era polonês. Não é igual a gente ir na Polônia hoje. Né? Imagina alguém vir aqui ao Brasil em 1955. Ele veio ao seminário sobre dermatologia, alergologia. Veio no seminário aqui, ele era médico, né? Veio no seminário em Petrópolis, um seminário que durou 2 semanas, até os seminários antigamente, né? Muito pessoal, também uma viagem longa. E ele participou desse seminário, em que a grande atração na época era o Prêmio Nobel de Medicina, que agora eu esqueci o nome, e o outro era o sobrinho neto do Pasteur, que é o chamado Pasteurador, que era o cara que detinha os cadernos de campos do Pasteur, onde o Pasteur disse, errei de novo, né? Então, aí vai ser uma polêmica danada. Depois um cara chamado Gerald Gayson escreve um livro sobre a vida de Pasteur, que é um livrinho assim de 600 páginas, segundo ele escreveu 4.000, mas deu para pôr só 600 no livro, a partir desse caderno de campo, né? E quem estava detendo esse conhecimento era esse cara. Então na mesma sala lá estava o Fleck, o Prêmio Nobel e o sobrinho neto do Pasteur, né? E por enquanto ninguém contou essa história, investigou esse seminário. Então tem muito de história da ciência do Brasil que a gente tem que fazer, não tem, né? E o Fleck, evidentemente, o Fleck não era Fleck, ninguém conhecia Fleck, né? Não era um cara famoso, conhecido, nem nada, né? E poucos anos depois, ele morre em 62, né? Que é quando sai o livro do Thomas Kuhn. Mas a influência foi muito grande, eu vou falar sobre ele depois, né? Mais alguma pergunta? Não? Eu senti a falta do senhor falar do Georges Sarton. Sim.
se ele tem alguma influência nesse seu curso, né, de História e Filosofia da Ciência. O Sarton é um grande historiador, ele tem uma importância, né, a criação da revista, que é a revista mais importante de história da ciência, a ISIS, ou ISIS, né, o povo fala aqui no Brasil. Ele teve uma influência muito grande em cima de um autor que eu vou falar, que é o Merton. Agora, talvez, vamos dizer assim, em síntese, a metodologia, o que o Sarton está propondo como modelo de historiografia, o modelo de se fazer história da ciência, talvez ele tenha sido incorporado pelo Merton e tenha tido uma maior repercussão através do trabalho do Merton, né? Mas ele continua sendo um autor que teve uma importância não só em termos de do se fazer história da ciência, mas da institucionalização da disciplina História da Ciência. Talvez o Sarton tenha sido, antes de Thomas Kuhn, ele era belga, né, assim como o nosso colega anterior aí falou, ele era belga, foi para os Estados Unidos e ele teve uma importância muito grande na estruturação da disciplina História da Ciência nos Estados Unidos. Então ele é uma figura importante, né? Mas a ideia dele, o modo como se faz História da Ciência, talvez no livro do Merton tenha aparecido de maneira mais sintética, e o Merton causou um impacto muito grande, né? Não só nos Estados Unidos, mas mundo afora. Aí eu vou falar um pouquinho deles aí.